Boa. Ó, tá me ouvindo, Pedro? Tô Agora ouvindo sim. bem. A atenção tá boa. Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Deixa eu só ajeitar minha luz aqui, que tava meio... É, Tudo bem? tô bem. Então Então, vamos lá. vamos lá, Vou vamos lá. A gente só. tem uma hora aí para conversar. Tem uma hora e o tema é grande, é complexo e de bastante importância. Só queria fazer um agradecimento primeiro, antes de passar a palavra a você, para a escola. É um prazer para mim estar aqui falando em nome da escola, da ESDM. É uma escola que eu sempre tive um grande respeito e poder falar em nome da escola, ainda mais nesse momento tão importante de reafirmação das competências municipais, de ver a importância do município na nossa federação e uma escola que a vida inteira se pretendeu só falar sobre isso e reafirmar o direito municipal. Então, no mínimo, é uma escola de vanguarda. Queria agradecer a Cris pelo convite, Cristiane Neri, minha colega de procuradoria e nossa diretora acadêmica. Então, passado esse esclarecimento que era necessário falar, vou só fazer uma apresentação formal, Pedro. Depois eu te passo a palavra Vontade? e a gente aprende um pouco aqui com você. O tema aqui é a Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid, tão debatido, tão na pauta do dia, né? Você liga a televisão, você ouvia falar sobre isso, o tempo todo a sociedade debatendo sobre se deveria, não deveria, o que vai gerar, o que não vai gerar. Então, é um tema de suma importância e poucas pessoas poderiam falar melhor disso do que o Pedro. Queria fazer uma apresentação do Pedro Caymmi. Para quem não sabe, é professor da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Tributário e de Direito Financeiro, mestre pela mesma instituição, procurador do município de Salvador e acompanhou toda a tramitação da lei, estudou bem esse ponto e vai ensinar um pouquinho para a gente aqui. Queria te perguntar, Pedro, só uma coisa. Muita gente, quando ficou sabendo da live, vocês vão conversar sobre o plano Mansueto, vocês vão falar. Então, assim, nos últimos 10 anos não foi tão difícil acompanhar o direito tributário quanto nos últimos 2 meses. Verdade, verdade. Então, eu queria que você Eu, falasse um pouco sobre esse claro. histórico. Bom, Johnny, muito obrigado pelas palavras generosas na apresentação. Eu, assim como você, queria registrar um agradecimento à Escola Superior de Direito Municipal, na figura de Cristiane, que foi com quem eu mantive o contato mais direto, mas de todo o pessoal aí de Porto Alegre que está sempre presente, são sempre muito fortes na valorização da nossa carreira, né? Também agradecer ao pessoal aqui da associação local, né, que viabilizou esse encontro, da PMS, da Associação dos Procuradores de Salvador, nosso presidente Eduardo Hassan, nossa assessora, a Carla, agradecer a todo mundo, agradecer a você a generosidade de parar uma segunda-feira de noite para conversar sobre direito financeiro e começar dizendo, pegando um gancho do que você falou. Eu tenho um colega com quem eu até já conversei sobre esse tema também aqui no Instagram, o professor Harrison Leite, que é professor aqui na UFBA comigo, e ele sempre diz uma coisa, que desde do processo de impeachment lá de 2015, 2016, que teve por base créditos orçamentários, créditos adicionais e operações de crédito, as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção no direito financeiro, né? Talvez o orçamento tenha deixado de ser essa coisa tão fictícia e começou a se ver que existem consequências jurídicas, né, se você tiver um problema de gestão Sim. financeira. Diante disso, o que é que acontece? Como é que a gente pode contextualizar como chegamos até aqui, na Lei Complementar 173? No ano passado, a nova equipe econômica, o Ministério da Economia, eles tinham a ideia de se tentar implementar uma política de austeridade fiscal mais ampla para permitir uma retomada do crescimento econômico. Independente de corrente ideológica, é notório no Brasil que você tem um excessivo endividamento de curto prazo do Estado, um excessivo pagamento de juros da dívida pública. Então, se tentou criar um quadro que permitisse um enxugamento do Estado, uma política, portanto, de austeridade fiscal,
para alavancar um crescimento. E um dos eixos, um dos motores disso seria o Plano Mansueto, que você falou, que é um projeto de lei complementar gestado na Secretaria do Tesouro Nacional, daí esse nome, que é o nome do atual secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. E o Plano Mansueto, ele era o projeto original do que virou a Lei Complementar 173. Só que o Plano Mansueto tinha um perfil absolutamente distinto. O Plano Mansueto, na verdade, era em linhas muito gerais, porque já não é nem mais nosso tema. O Plano Mansueto ele era um programa que facilitava aos estados e municípios o acesso ao crédito federal, ou seja, muitos estados, principalmente municípios, eles não têm acesso ao crédito federal porque eles têm uma baixa capacidade de pagamento, o que o Tesouro chama de CAPAG, um índicezinho. Quase todo mundo tem um índice muito ruim. Então, o que é que a União fez? Olha, nós vamos flexibilizar o CAPAG, o índice de pagamento, em troca de vocês assinarem com a gente um programa de promoção ao equilíbrio fiscal. Que era o quê? Você impunha aos estados e municípios um severo ajuste fiscal, com proibição de criação de verbas adicionais para servidor, redução da concessão de incentivos fiscais, a adoção em todas as esferas de uma espécie de teto de gastos, uma variação da despesa primária pela inflação. No caso dos estados, um programa de privatização de gás e água, um programa de venda de estatais, enfim, um programa de enxugamento no modelo neoliberal clássico do Estado, dos estados e municípios, em troca dessa facilitação ao crédito. Também se impunham medidas de transparência. Na verdade, a Controladoria Geral da União ela passaria a ter acesso direto às demonstrações financeiras dos entes federados, e também fazia uma série de alterações na lei de responsabilidade, tornando ela mais rigorosa também. Esse projeto vinha em gestação, vinha em tramitação, desculpem, no final do ano passado, entrou nesse ano, ele estava na Câmara, veio a pandemia da Covid-19. E depois da pandemia, o padrão de ação estatal deixou de ser, vamos dizer assim, liberalizante, no sentido, vamos enxugar o Estado para promover crescimento econômico, para um modelo claramente neo-keynesiano, neo-keynesiano, ou seja, vamos movimentar a máquina pública para que possamos sobreviver e para que a economia não se esfacele de vez nesse esforço de sobrevivência. Então, o que era um programa de ajuste fiscal virou um programa de auxílio fiscal a estados e municípios. Portanto, o Plano Mansueto, eu diria que ele não tem mais quase nada a ver. Você vai pegar 2 ou 3 dispositivos que são reminiscências do Plano Mansueto, que a gente vai falar lá na frente. Mas o que ele virou foi realmente um programa interfederativo de auxílio, de ajuda financeira direta e indireta, pelo ente federado mais forte, pelo ente central, pela União, que é quem tem folga orçamentária para fazer essa injeção de recursos, que é quem tem a possibilidade de captação de dinheiro no mercado de títulos, que é quem tem a possibilidade, em última hipótese, infelizmente, de emissão de moeda para conseguir se capitalizar. Então, a União passa, então, a atuar para possibilitar estados e municípios que estão ali na linha de frente, como o próprio Supremo já sinalizou, estão ali na linha de frente do combate aos efeitos diretos da pandemia, sejam eles sanitários, sejam eles econômicos. E aí, nessa lógica, surge a Lei Complementar 173, que passa a se chamar programa, como você disse, Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, a SARS-CoV-2, que é o coronavírus, enfim, toda essa tragédia que nós não precisamos falar tanto sobre ela. E aí esse novo modelo, esse novo padrão da Lei Complementar 173, ele passa a se basear em 4 eixos. Ele vai ter 4 eixos de atuação. Primeiro, um programa de suspensão do pagamento das dívidas de estados e municípios com a União. Segundo, um programa de reestruturação das operações de crédito de estados e municípios com instituições financeiras. Terceiro, um sistema de transferência legal de recursos federais para estados e municípios, ou seja, um auxílio financeiro direto. E quarto, alterações na lei de responsabilidade fiscal. Sendo que aqui, ao contrário do que se tinha no Plano Mansueto, essas alterações são quase todas temporárias, quase todas focadas para o período de combate à pandemia.
você vai ter algumas alterações de caráter permanente, mas poucas, né? A grande maioria das alterações no regime de responsabilidade fiscal, eles vêm da inevitável conclusão que o momento de austeridade, de equilíbrio fiscal, de se evitar o que a gente chama de moral hazard, né? Risco moral da falência dos entes subnacionais, não é esse. Esse é um momento de combate a talvez a maior emergência sanitária dos últimos 100 anos. Eu acho que a última que pode ter algum nível de comparação é a gripe espanhola lá, que no Brasil teve outra dimensão, era outro mundo, outro país. Mas só nesse ponto, Pedro, antes de você prosseguir Tá? essas mudanças que foram introduzidas na lei de responsabilidade fiscal, em que ponto ela se choca, em que ponto ela se encontra com aquela decisão do Alexandre de Moraes que suspendeu alguns dos artigos? Tem alguma coisa a ver entre elas? Tem. Na verdade, você vai ter uma correlação dessa suspensão, vamos dizer assim, dessa alteração temporária da lei de responsabilidade, você vai ter um conjunto dela com dois outros veículos introdutores de normas jurídicas, como a gente pode dizer. Primeiro, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, né, a Emenda Constitucional 106 de 2020, e uma ADI proposta pela AGU, né, que ficou no julgamento da medida cautelar, que é essa que você fala, foi relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, a ADI 6357. No fundo, com âmbitos diferentes, tanto a Lei Complementar 173, quanto a Emenda Constitucional 106, quanto a decisão do Supremo na medida cautelar, elas flexibilizam o regime de responsabilidade fiscal durante o combate à pandemia. Agora, não tem exatamente o mesmo objeto. Em alguns pontos eles coincidem. Mas, por exemplo, a Emenda Constitucional 106, ela fala em suspensão da regra de ouro, né? Aquele limite lá da Constituição pelo qual um ente federado não pode, num exercício, se endividar mais do que ele investiu. Nesse exercício, excepcionalmente, a Emenda Constitucional 106 suspende a regra de ouro, porque você vai ter que se endividar para... É uma despesa corrente extraordinária, uma despesa de combate de uma emergência sanitária. Mas não vai ser para investimento, né? Não vai ser para despesa de capital. E isso não está na Lei Complementar 173. Ao mesmo tempo, a Lei Complementar 173 ela é muito mais clara na suspensão dos requisitos para a contratação de operação de crédito pelos entes federados, para a obtenção de garantia. Isso já não está na Emenda 106. Tem coisas que estão nos dois lugares, que é a suspensão dos artigos sobre geração de despesa e renúncia de receita. Aqueles artigos que falam lá, o artigo 16, 17 e 24, que falam da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo, falam da despesa obrigatória de caráter continuado, falam das despesas com seguridade. Nesse ponto, a Lei Complementar 173 ela é mais ampla. E a decisão do Supremo, na verdade, o diferencial dela é que ela dá uma eficácia retroativa. Primeiro, ela diz expressamente que essas regras, tanto da emenda 106 quanto de suspensão, se aplicam a todos os entes federados, e ela permite que isso seja aplicado por segurança jurídica desde o início da pandemia, para evitar qualquer discussão quanto ao período anterior à aprovação, tanto da emenda 106 quanto da Lei Complementar 173. Então, elas meio que se complementam. Tem pontos em comum, mas não falam, às vezes, a mesma coisa, mas elas têm âmbitos de regulação em certo ponto distintos. Tá. Então, voltando, eu acabei te interrompendo, mas voltando aos 4 eixos que você tinha definido, porque não a decisão do Supremo e esse ponto da lei de responsabilidade fiscal apenas, a grosso modo falando, livra o gestor de uma responsabilidade no decorrer do orçamento. Mas isso sabemos que não basta para a recuperação nesse momento tão difícil. Então, a gente precisa seguir nos outros eixos da lei. Então, eu queria que você continuasse aí. Isso. Na verdade, como você falou, a suspensão da lei de responsabilidade é uma imposição como diz Conrad Hess, do espaço normativo. O quadrante fático não permite uma aplicação do paradigma de responsabilidade fiscal como ele vem vigendo muito bem no Brasil, é uma revolução na gestão pública brasileira, mas a gente vive um quadro absolutamente excepcional, né? Até tanto do ponto de vista social, quanto político, quanto até pessoal. A gente conversava mais cedo, né, Johnny? Eu não sei você, mas eu não me lembro de ter passado tanto tempo dentro de minha casa desde que eu era uma criança muito pequena, né? Então, nós vivemos um quadro absolutamente distinto e vamos viver durante muito tempo os reflexos disso.
né, sejam eles pessoais, comerciais, públicos, né, é algo que terá uma reverberação de longo prazo. Bom, então não bastava, como você disse, isso. É preciso um auxílio, um ajuste financeiro para estados e municípios. Porque estados e municípios eles tiveram um aumento extraordinário da despesa. Vou dar o meu exemplo aqui. O município de Salvador estima, no mínimo, 300 milhões de reais de gasto excepcional nesses primeiros meses, né, com a política sanitária, com a política de assistência, porque você tem que ter uma política de assistência também, vamos falar nisso. E, ao mesmo tempo, se estima, no mínimo, uma queda de arrecadação de receita própria na ordem de 30%. Lembrando, Estado só pode se endividar com operação de crédito direto. O Estado e o município não podem emitir título. Então, ou a União cria um sistema interfederativo de ajuste disso, ou você não vai conseguir. Quem está na ponta, quem está no enfrentamento, quem está fazendo hospital de campanha, quem está fazendo atendimento direto à população, quem está tendo que lidar com os efeitos da política de quarentena, não vai conseguir. Então, esse pacote do programa de enfrentamento, ele prevê um aporte, um auxílio a estados e municípios, um auxílio a estados e municípios da ordem de 125 bilhões, sendo que 60 bilhões em aporte direto. Ou seja, 60 bilhões a União vai pegar em dinheiro e fazer uma transferência legal para estados e municípios. Vai ser feito um movimento financeiro interorçamentário de 60 bi da União para estados e municípios. Os outros 65 bi, eles vêm no modo de um auxílio indireto. Indireto de que modo? No alívio de estados e municípios quanto ao pagamento de dívidas que eles têm durante esse período. Então, a postergação, a moratória das dívidas de estados e municípios nesse período, né, se trabalha com o exercício 2020, geraria um segundo auxílio financeiro na ordem de 65 bi. Que a gente vai ver daqui a pouco que 10 bi, pelo menos disso, está bastante comprometido por conta de um veto presidencial. Mas vamos lá, no mínimo aí 55 bi. Como é que funciona esse auxílio indireto, né, como você perguntou? Primeiro, você tem a suspensão do pagamento das dívidas de estados e municípios com a União durante o exercício de 2020. Só que aí é preciso explicar com cuidado. Não é toda e qualquer dívida, né? Na verdade, o que você tem a suspensão são de dois tipos específicos de dívida. Primeiro, tanto para estados quanto para municípios, a suspensão das dívidas, a suspensão das parcelas do refinanciamento da dívida que foi feito lá no final da década de 90, aquela que para os estados é baseada na Lei 9496 de 97, e para municípios, na medida provisória 2185 de 2001, né? Na verdade, assim, a grosso modo, eram dívidas em geral que estados e municípios tinham com terceiros, principalmente decorrentes da emissão desastrosa de títulos na década de 90, principalmente pelos estados, e que a União, para garantir, foi ali exatamente no quadro de concepção da Lei de Responsabilidade, a União, para garantir a credibilidade do sistema de crédito público, a União federalizou esses títulos, pagou todos eles, e os estados e municípios passaram a dever, então, à União. A União pegou o montante dessa dívida e refinanciou no longo prazo. Alguns entes, como Salvador, por exemplo, até já quitaram, porque também em 2014 teve uma mudança do critério de correção monetária dessa dívida, né? Ele deixou de ser a Selic, passou a ser o índice normal de inflação. Voltou a ser a Selic, que estava incrivelmente mais baixo. Enfim, houve um ajuste. Mas muitos entes ainda têm uma dívida, uma parcela mensal pesada desse endividamento. Essa dívida de estados e municípios, ela está suspensa, inclusive ela é suspensa de automático, não precisa da celebração do aditivo, o aditivo vai ser celebrado depois. Publicou a lei, ela já está suspensa, estados e municípios já não pagam mais esse parcelamento específico, e eles vão recomeçar a pagar em 2022. De que modo? Então não é um perdão de dívida que a União deu, é só uma postergação. Não tem perdão de dívida. O projeto tem aporte financeiro direto e postergação de dívida. Perdão de dívida foi cogitado, o Ministério da Economia botou o pé em cima e disse que de jeito nenhum. Então, aquela questão da União pagar as contas dos entes municipais e estaduais, então isso não existe.
Isso que Não, foi ventilado pela mídia não, não. O que não. existe é o seguinte: a União vai aportar recursos para estados e municípios, na ordem de 60 bilhões, direcionados prioritariamente direcionados para o combate à pandemia e a mitigação dos efeitos econômicos, e nesse aspecto ela vai, mas é esse auxílio direto. Aquilo que Tá, estados e municípios deviam à União, não há nenhum tipo de perdão, há uma moratória. Nesse primeiro caso, funciona como? A partir de 2022, 2021 você volta a pagar normal. A partir de 2022, esse valor que não foi pago agora em 2020, ele é recolocado no saldo do seu débito e é diluído ao longo das parcelas restantes. Ou seja, nem aumento do prazo de parcelamento teve. Na verdade, você vai jogar o de 2020 a partir de 2022 diluído nas parcelas já existentes. Não há dilação do prazo de pagamento. tá. Né? Vai funcionar nesses moldes. No caso dos municípios, existe uma outra. Para o caso dos estados, é só isso que está suspenso. No caso dos municípios, existe um outro tipo de dívida que está suspenso, que é o refinanciamento do parcelamento de dívida previdenciária que os municípios tenham com a União, que foi feito lá em 2017 por aquele Programa de Regularização Previdenciária de Estados e Municípios, o PREM, né? PREM, que é a lei, deixa eu ler aqui, Lei 13.485 de 2017. Isso. O PREM, veja, a suspensão do PREM só vale para os municípios. Não está valendo para o Estado. Cá entre nós foi acrescentada durante a tramitação. Ele vai lá no artigo 9º, claramente você vê que foi algo colocado durante a tramitação, já no final. E tem um dado curioso. Também suspende de imediato, ou seja, a dívida Não precisa de adesão. você vai fazer um aditivo depois, mas você já suspende de imediato. Publicou a lei, já suspendeu. Tá. A redação que saiu do Senado para sanção ou veto, ela trazia a previsão no artigo 9º, parágrafo 1º, de que essas prestações que não seriam pagas durante o exercício de 2020 do PREM, do parcelamento previdenciário, elas seriam alocadas em parcelas mensais iguais sucessivas após o prazo inicialmente fixado do parcelamento. Ou seja, você pegaria as parcelas de 2020 e jogaria para o final do parcelamento. Você, portanto, teria uma dilação do prazo de pagamento. Você pegaria essas parcelas e jogaria para o final. Esse dispositivo, que é o artigo 9º, parágrafo 1º, ele foi vetado pela Presidência da República. O que me leva a crer que, no caso do PREM, vai funcionar do mesmo modo que com o refinanciamento da dívida mobiliária. Né? Você vai, portanto, diluir o valor dessas parcelas, essas parcelas que não vão ser pagas em 2020, você vai diluir esse valor nas parcelas restantes. Né? Originalmente, você teria uma dilação de prazo para pagamento, com o veto, você apenas vai diluir isso nas parcelas restantes. Então, para fixar aqui, a suspensão só vale até o fim desse orçamento de 2020. Exatamente. Exatamente. Tá. Só vale até o fim desse orçamento. A suspensão, como eu disse, é imediata. Você tem uma diluição das parcelas. E a lei prevê que esse recurso que deixou de ser pago, ele deve ser aplicado preferencialmente no combate, nas despesas com o combate à Covid-19. Lembrando, e aqui só saindo um pouco da Lei Complementar 173, que há uma preocupação muito grande com a fiscalização, né, desse uso dos recursos. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Desculpa. Não. Como é que gera um pouco de dúvida na sociedade o que é, até no seio jurídico, né, não só na sociedade, o que é gastos com combate ao Covid, mitigação dos efeitos deletérios da Covid. Como que faz essa fiscalização? Veja, primeiro, são duas questões aí muito importantes. A primeira é delimitar o objeto possível de gasto. Despesas com combate à pandemia da Covid-19. Aí você vai ter o combate, que são o quê? Medidas, pelo que se tem visto até agora, medidas médico-sanitárias, aquisição de medicamento, aquisição de equipamentos de proteção individual para quem está na linha de frente, construção de hospital de campanha, compra de respiradores, que tem dado tanta polêmica. Então, essas despesas médico-sanitárias mais diretas. Segundo, você tem as despesas, ainda no combate à pandemia, de assistência social, né, que é também o fornecimento eventual de EPI para a população carente. Depois você entra no que a lei chama de mitigação dos efeitos econômicos. E aqui me parece que você vai ter duas
duas vertentes na mitigação do efeito econômico. Primeiro, aqui uma política assistencial mais direta mesmo, né? O auxílio financeiro, o horrível nome que inventaram na imprensa, mas o Corona Voucher, né? É um nome medonho, mas é o nome que estão usando. E aqui, por exemplo, o município de Salvador tem uma política assistencial também, semelhante ao programa federal, nesse sentido. Você tem, inclusive, medidas na área de educação, de auxílio ao aluno que está sem poder ir à escola, porque a gente sabe que o aluno da rede municipal, estadual, muitas vezes até é uma questão alimentar mesmo na frequência à escola e, portanto, é problemático para ele ficar o dia inteiro na sua residência. Então, há uma política assistencial nesse sentido também. Segundo, medidas de, eu não falo nem de fomento econômico, mas de, assim, de um colchão mínimo para a economia, como semelhantes às medidas que o governo federal está adotando em relação a pagar parte do vencimento do salário do empregado na suspensão temporária do contrato, para se impedir que os efeitos econômicos sejam ainda mais desastrosos do que inevitavelmente serão, porque se trata de uma situação excepcional. Não haveria como a gente escapar disso. Não é uma opção não escapar disso. Então, agora o problema é o seguinte, quando você fala em combate à pandemia, você ainda consegue restringir mais ali a despesa com saúde, a política assistencial. Quando você vai para a mitigação do efeito econômico, aí realmente você começa a pisar num terreno muito pantanoso. Você começa a pisar num terreno que há um risco de excesso tanto por parte da fiscalização quanto por parte da gestão. Então é preciso muito cuidado. É por isso até, e aí voltando um pouquinho, que a PEC do Orçamento de Guerra, a Emenda Constitucional 106, ela no seu artigo 5º, ela exige que as despesas com o combate à pandemia, elas constem de programação orçamentária específica, portanto você tenha grupos orçamentários específicos, e com marcadores próprios, né? A própria Secretaria do Tesouro deve baixar portarias estipulando a codificação numérica desses marcadores. Os próprios tribunais de contas, me parece, têm feito isso, né? Tem criado modelos de identificação dessas despesas. E ela ainda diz que as despesas com o combate à pandemia deverão constar de uma prestação de contas separada. Na hora da prestação de contas do chefe do executivo, elas vão numa prestação separada. Agora, veja, o grau de problemática que vai surgir da análise desse tipo de despesa, eu imagino que vai ser enorme e vai demorar muito tempo. Porque, como a gente sabe, no Brasil você vai ter, infelizmente, excessos por parte de alguns gestores e você vai ter excessos por parte da fiscalização também. A gente sabe que isso acontece. Você vai ter que, uma hora, chegar num denominador comum. Repito, no gasto com a pandemia, o tipo de gasto é mais fácil identificar. Você vai ter o problema da fiscalização, da legitimidade do gasto, da regularidade do gasto, do preço pago, isso é outra coisa. Agora, nas medidas de mitigação ao efeito econômico, um amigo que é procurador de um município aqui do interior da Bahia me deu um exemplo. Vem cá, você tem aí um município onde a população tem uma grande população que se dedica a gado e, portanto, muita população mais carente, ela possui o seu cavalo e aí o prefeito resolve fazer um grande curral para poder essa população mais carente cuidar do seu cavalo. Eu tenho dificuldade em enxergar isso como uma mitigação direta, mas talvez na realidade local seja. Só que isso vai para o Tribunal de Contas, que às vezes está na capital e que, enfim, ou passa, pior ainda, passa pelo TCU, que está em Brasília. Então, eu acho que a gente vai ter muito problema nesse campo ainda, é inevitável. E aí também a dificuldade do gestor em achar medidas criativas nesse momento, ele fica um pouco amarrado com medo dessa repressão posterior que possa vir, e isso talvez trave também um pouco mais esse momento. Então, acho que essa flexibilização nesse momento, não flexibilizar totalmente, porque tem que ter o controle é importantíssimo, mas acho que a flexibilização nesse momento, eu acho que é um ponto importante também. Mas voltando... Você pode falar, Pedro. Não, isso eu ia falar exatamente a mesma coisa. Voltando, então a gente tem esse primeiro grupo, né, que é o da suspensão das dívidas. Um segundo grupo, mais complicado, é da reestruturação das operações de crédito dos estados e municípios com as instituições financeiras. Perceba que aqui é diferente, porque aqui o credor direto não é a União. Pode ser até a Caixa Econômica, pode ser até o Banco do Brasil,
mas é uma operação de crédito. E a gente sabe que a dívida pública, a operação de crédito público, ela não tem natureza de ato legal, de ato de império. Ela é um ato negocial, ela é um ato de mercado, está definido tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira há muito tempo. Né? Você teve uma discussão lá no meio do século passado, isso hoje já não é nem discutível. E aí, como é que fica a grande questão? A União, até que ponto a União e os estados e municípios podem impor uma reestruturação dessas operações de crédito sem acabar completamente com a legitimidade do mercado? Porque o que é que a União faz na Lei 173, no seu artigo 4º? Ela prevê a celebração de aditivos nessas operações de crédito por estados e municípios, aditivos que suspendam também o pagamento das parcelas durante 2020, jogando essas parcelas para o final. E ela diz que esses aditivos, esses refinanciamentos, essas repactuações, não precisam atender aos requisitos da Lei de Responsabilidade, lá do artigo 32, nem precisam obedecer aos requisitos da Resolução 43 do Senado, nem é necessário um novo pedido de garantia para a União. A garantia anterior ela já fica automaticamente valendo, que é o máximo que a lei pode dizer. O que é que a lei pode dizer? Não vamos criar nenhum óbice legal a essa renegociação. Mas a lei não impõe a renegociação. E veja, a gente sabe que quando se tratar dos bancos federais, que são a maior parte das operações, a gente espera que haja um esforço coordenado do ente estatal controlador, da União, enfim, orientando, coordenando que a Caixa e o Banco do Brasil, notadamente, o Banco do Nordeste, o BNDES, façam a repactuação dessas dívidas nesses termos. A gente imagina, e tudo que a gente pode fazer hoje no Brasil é imaginar, a gente imagina que vai haver essa coordenação com as instituições financeiras controladas. Então, no caso das operações de crédito de estados e municípios com as instituições estatais federais, com as instituições financeiras estatais federais, eu acho que há uma certa insegurança, há uma preocupação com o tempo. O pessoal da Secretaria da Fazenda aqui de Salvador me pergunta muito, sim, tudo bem, vai fazer, mas e o tempo? Vai demorar quanto tempo para fazer esse aditivo? Porque nesse caso aqui não suspende automático. Nesse caso aqui só suspende depois de celebrado o aditivo. Tudo bem, você dispensou o aditivo da comprovação de qualquer requisito, de qualquer coisa, mas tem que fazer o aditivo. E aí, qual vai ser o tempo desse aditivo? Né? Essa é uma grande preocupação. Então, mas a gente imagina que com as instituições, pelo menos com as instituições federais, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, aqui no caso, para quem é do Nordeste, isso vai funcionar melhor. Mas você vai ter estados e municípios que têm operações de crédito com instituições privadas. Essas, você só vai ter ali a liberação dos requisitos legais e da resolução. Você vai ter que realmente ter algum tipo de renegociação. Agora, o caso mais complicado aqui não é nem esse. O caso mais complicado são as operações de crédito com as instituições multilaterais, com as entidades multilaterais, que são operações de crédito externo. É a operação com o BID, com o Banco Mundial. Salvador tem... Exato. Salvador tem uma operação desse tipo, né? Uma operação grande. E o que? São operações de crédito externo, onde para estados e municípios contratarem, necessariamente a União tem que entrar como garantidor, né? Porque estados e municípios não têm sequer personalidade para estar diretamente lá na relação internacional. E a União entra como garantidora, só que ela exige uma contragarantia, que é o seguinte: se você não pagar, se o estado ou o município não pagar e a União tiver que honrar, tiver que entrar como garantidora, ela executa a contragarantia, que é o quê? Ela retém no FPM e no FPE. Ela retém no fundo de participação. E aí, quais são os dois problemas aqui? Veja, as entidades multilaterais, elas são sujeitas à legislação estrangeira, principalmente à legislação dos Estados Unidos. Então, ainda que ela queira fazer essa repactuação, ainda que o direito brasileiro tenha autorizado essa repactuação, ela não pode fazer, na maioria das vezes, provavelmente não fará, porque ela está amarrada a uma outra legislação que possivelmente impede isso. E aí ficou a seguinte situação: essas operações com entidades multilaterais, pela conta, elas somam nesse bolo todo 10 bilhões. Desses 125 bilhões, 10 bilhões são disso aqui. E aí o que tinha no projeto original, no projeto que saiu do Senado? O artigo 4º, quando disciplinava essas operações, deixa eu só retornar aqui um pouquinho na minha lei, me dá um segundinho. O artigo 4º, quando ele tratava dessas operações, ele dizia o seguinte, que se os estados e municípios tivessem algum problema
né, na renegociação dessas operações de crédito com as entidades multilaterais. Ou seja, se ele pedisse para suspender o pagamento ao BID, ao Banco Mundial, se ele, Estado município, pedisse a suspensão do pagamento durante 2020 e a entidade multilateral dissesse não, ou seja, única e exclusivamente por culpa, por ação da entidade multilateral de crédito, esse contrato não fosse refinanciado, a União honraria o contrato, honraria o pagamento, mesmo que o Estado e o município não pagasse, e ficaria impedida de executar as garantias e contragarantias no exercício 2020. Basicamente, a União, ou seja, dá um exemplo, o município chega lá, tem uma dívida com o BID, ele faz um requerimento de suspensão de um aditivo para suspender o pagamento durante 2020. O BID nega. Vai negar, quer dizer, eu não posso, eu sou sujeito a uma legislação que me impede. O BID nega, o município para de pagar. O município parou de pagar, a União, como garantidora, vai honrar. Ela vai lá e paga. Só que, por este parágrafo 6º do artigo 4º, a União pagaria e não poderia, em 2020, executar a contragarantia, efetuar a retenção no FPM, nesse caso, ou no FPE, do que não foi pago. É verdade que ela poderia fazer isso pela redação que está aqui em 2021, mas em 2020 não poderia. Esse dispositivo deu polêmica desde o início. O Ministério da Economia disse que isso não estava no acordo. O ministro chegou a se veicular uma declaração do ministro da Economia de que ele não teria nem como cobrar, e não se previa como ele poderia cobrar isso depois. Eu até discordo, como eu disse, eu acho que ele cobraria em 2021, porque só suspende a execução da garantia em 2020. Mas ele disse que assim não dava, que já estava demais e, enfim, ficou-se numa polêmica até que, na quarta-feira passada, esse dispositivo foi vetado. Esse dispositivo, o artigo 9º, parágrafo 6º, ele foi objeto de veto pela Presidência da República, o que, na prática, significa que essas operações com entidades multilaterais não serão suspensas durante a pandemia. Que estados e municípios terão que continuar pagando, porque as entidades não aceitarão a renegociação e a União, se for acionada como garantidora, vai acionar a contragarantia e reter no fundo de participação. Mas na legislação, o que foi vetado foi apenas a execução da contragarantia. A possibilidade da reestruturação das operações de crédito, ela se manteve na lei. O que, como você disse, o que na prática dificilmente vai se... Nesse caso, né? Só deixar bem claro. Nesse caso das entidades multilaterais. BID, Banco Mundial... Dos financiamentos internacionais, né? Isso. No caso das operações de crédito internas, notadamente as com bancos federais, eu acho que vai ser tudo renegociado sem maior problema. E aí, nesse ponto só, alguns municípios, Florianópolis, Curitiba, acho que Salvador também conseguiu a suspensão das dívidas. Desistimos hoje. Desistiram hoje. A gente acabou não propondo, estava pronta, pensando... discutindo, mas não. Suspender até, só uma coisa, a gente conseguiu suspender até dívidas que não estão na Lei Complementar 173. A gente suspendeu, inclusive, parcelamentos de FGTS e PASEP. Porque, veja, o que está suspenso é a contribuição previdenciária. PASEP, que é Seguridade, e FGTS, que tem outra natureza, se o município tiver parcelamento ativo, ele vai continuar pagando. A gente conseguiu essa suspensão, mas tivemos que, por conta de algo que eu vou falar daqui a pouco, renunciar. Então tá. Então, como você vai falar, a gente pula essa parte. Ficou, então, a gente falou dos 3 primeiros eixos, a alteração na lei de responsabilidade fiscal, a suspensão das dívidas, o repasse... Não, o repasse não falamos ainda não. Repasse não, a reestruturação, né? A reestruturação das dívidas. E aqui um ponto, essa reestruturação que se admite é só do prazo ou há uma possibilidade de se rediscutir valores nessa reestruturação? Veja, o que a lei facilita é a dilação do prazo com a postergação dessas parcelas para o final. Agora, veja, essa é a celebração de um aditivo. Se você, na sua negociação com as entidades de crédito, obtiver algum tipo de renegociação, não é impossível, mas a lei não trata disso. A lei trata da dispensa dos requisitos lá da lei de responsabilidade da resolução para a postergação do pagamento durante o exercício 2020. Agora, como eu disse, é uma operação de crédito, é um negócio jurídico. Não é vedado a isso acontecer, mas a lei não trata dessa questão, não. Tá, perfeito. Então pode seguir no... Bom, aí a gente vem para o ponto que está mais em voga, né? Está mais na moda, que é o auxílio financeiro direto. Os 60 bi que a União vai injetar nos estados e municípios em 4 parcelas mensais, que o presidente da República já avisou que é o último dinheiro que ele vai mandar
para combate à pandemia para estados e municípios, que não tem mais e esse aí acabou. São 4 parcelas mensais, como eu disse. A destinação, como a gente já discutiu, tem que ser para a Covid-19, com 2 vertentes, né? O enfrentamento à emergência médico-sanitária e a mitigação dos efeitos econômicos, com toda essa possível discussão do que se enquadra e do que não se enquadra nisso, com a necessidade de que as despesas sejam identificadas de modo claro como vinculadas para efeito de controle, né? Como está na Emenda Constitucional 106. Desses 60 bilhões, 10 bilhões são destinados aos fundos de saúde e assistência e 50 bilhões entram diretamente no Tesouro. Né? Aí tem algumas regrinhas, né? Desses 10 bilhões da saúde e assistência, 7 bilhões para estados, 3 bilhões para municípios. Dos 50 que entram no Tesouro, 30 bilhões para os estados, 20 bilhões para os municípios. Aí tem o critério de cálculo, né? Nessa verba de saúde e assistência, você leva em conta parcialmente o grau de incidência da doença, contingente populacional. Na verba do Tesouro, na verba geral, você leva em conta um estudo que mudou muito, foi muito polêmico durante a tramitação, um estudo que acabou por constar de um anexo da Lei Complementar 173. Isso acabou ficando no anexo. A Secretaria do Tesouro vai ordenar isso. Agora, aqui eu queria chamar a atenção a 2 pontos. Esse auxílio financeiro, como a gente já comentou, ele é condicionado expressamente, né, isso está no próprio artigo 5º, a desistência de qualquer ação proposta por estados e municípios após 20 de março que tenha por causa de pedir direta ou indireta a Covid-19. Primeiro que é uma terminologia processual meio nova, né? Direta ou indireta eu não conhecia bem não, mas está valendo. E ficou muito duvidoso isso aqui, né? O que é causa de... não só desistência, como renúncia ao direito sobre que se funda ação. Como eu disse aqui, já é público, o processo é público. Salvador, por exemplo, tem uma ação nesse sentido. A gente tinha uma medida liminar valendo, suspendendo por 4 meses os pagamentos. O Estado da Bahia, que tem uma ação no Supremo nesse sentido, o Estado de São Paulo, Florianópolis, como você colocou, vários estados e municípios ingressaram com esse tipo de efeito. Só que vinha a questão, qualquer demanda do Estado ou município junto à União que envolva a Covid-19, se tiver uma discussão, por exemplo, quanto à habilitação de leitos de UTI para efeito de transferências no Sistema Único de Saúde, se definição de houver uma competências. Competência, exatamente, que é o que tem mais hoje, uma discussão do que é interesse local e não é. Hoje, por coincidência, eu recebi aqui, o Tesouro Nacional, ele mandou um comunicado aos estados e municípios. Um dos itens do comunicado é um esclarecimento exatamente do alcance dessa desistência. Ele diz assim, a obrigação de desistência deve ser interpretado de modo a permitir que sejam alcançadas pelas renúncias apenas aquelas ações que se relacionem com a possibilidade de imposição de ônus fiscais à União. Assim, para fins de acesso aos recursos do auxílio financeiro, não será exigido dos entes que renunciem a eventuais ações relacionadas à pandemia da Covid-19, cujo objeto não tenha natureza financeira. Então, é para deixar bem claro, só isso realmente não está tão claro na lei, que eventuais discussões que não envolvam não pagar a União, ou receber dinheiro da União, ou pagar depois para a União, se não for esse o objeto, não precisa desistir. Se for esse o objeto, tem que desistir em 10 dias, desde a sanção, da publicação, que foi na quarta-feira passada, sob pena de não receber o auxílio emergencial. Né? Os municípios e estados já estão sendo chamados a se cadastrar no Siconv, nesse sentido, e um dos itens de cadastramento é exatamente a comprovação de que ou não tem ação, ou que já desistiu da ação e que desistiu do direito de propor esse tipo de ação. Como ninguém vai abrir mão do montante que vem do auxílio financeiro em troca de uma postergação, isso foi uma exigência muito forte do Ministério da Economia, né? Foi uma condição inegociável que o Ministério colocou para concordar, né, com o texto da Lei Complementar 173. Então, inevitavelmente, virtualmente todo mundo vai desistir desse tipo de ação. A Cristiane está perguntando aqui qual o número da portaria que definiu Olha, na verdade, eu não recebi isso como uma portaria. Eu recebi um comunicado, uma comunicação relativamente informal do Tesouro Nacional, dizendo assim, comunicado sobre auxílio financeiro, esclarecimento sobre o tipo de ação judicial que deverá ser anunciada. Eu acabei de receber isso, eu recebi 7h30 da noite agora. Eu não sei lhe dizer se isso tem base em alguma portaria, instrução normativa, algo mais formal do Tesouro.
ou se é apenas uma nota explicativa. Confesso que está muito recém-nascida para eu ter essa informação. Eu acabei de receber. Perfeito. Mas a outra condição, que essa eu acho bem importante para a gente, né, para nós que integramos o serviço público, e ela tem alguns pontos que me parecem que estão sendo meio negligenciados. A outra exigência, também inegociável da União para a concessão do auxílio e para a suspensão da dívida, foi a vedação no artigo 8º de aumento de despesas com o pessoal e, em geral, até o final de 2021. Porque a gente só tem falado do que é mais agressivo, que é a proibição do aumento de despesa com o pessoal. Mas não é só isso que está vedado. E veja, essa vedação é para todo mundo que estiver no estado de calamidade. Se eventualmente você tiver uma região sem estado de calamidade, você não estaria abarcado por essa vedação. Agora, durante a calamidade, você não pode dar nenhum tipo de aumento pessoal, seja o aumento direto, né, aumento de remuneração, vantagem, não pode criar cargo, emprego ou função, não pode reestruturar a carreira, admissão de pessoal só para reposição de cargo efetivo, né, só para reposição de cargo efetivo, auxílio financeiro ou aumento, você só pode criar adicional para as áreas de saúde e assistência ligados diretamente ao combate à pandemia. Tudo isso fica proibido. Agora, tem outras coisas que não são diretamente despesa com o pessoal que também ficam vedados. O artigo 8º, ele diz que fica vedada a criação de despesa obrigatória de caráter continuado durante esse período que não tenha relação com a Covid-19. Só lembrando, lá no início, ele diz que a criação de despesa obrigatória de caráter continuado que tenha relação com a Covid-19, ela pode ser criada, inclusive sem atenção aos requisitos da LRF. Agora, em contrapartida, as despesas obrigatórias de caráter continuado, aquelas por mais de 2 anos, por ato normativo, que não tenham relação à Covid, elas só podem ser criadas até o final de 2021, mediante prévia compensação. O que não é mais rigoroso do que o artigo 17, que exigia uma compensação dali para diante. Então, a despesa obrigatória de caráter continuado, ela fica proibida, salvo a despesa obrigatória de caráter continuado que tenha relação com a pandemia. Deixa eu só fechar, que eu acho que a gente fala junto. E uma outra coisa que eu acho que passou muito despercebida, que é o último suspiro do Plano Mansueto. Fica vedado o aumento de despesa obrigatória acima do IPCA. A despesa obrigatória, ela não pode aumentar no exercício mais do que a inflação. Perceba, isso aí é um mini teto de gastos. É a mesma regra do novo regime fiscal da União. Era algo que constava do Plano Mansueto original e foi meio que contrabandeado aqui para o meio do artigo 8º. E ninguém está prestando atenção, porque nós estamos preocupados primeiro com a gente. Nós estamos preocupados com a situação. Nós já vamos aqui em Salvador para 4 anos sem aumento, vamos passar 6, né? Porque, como a gente só tem aumento aqui em final de mandato, vamos passar 8 anos, né? Virtualmente sem aumento aqui. Tinha uma exceção, né? O que aconteceu? Durante a tramitação no Senado, foram criadas várias exceções, né? O artigo 8º, parágrafo 6º, deixa eu voltar a ele aqui, é porque eu estou aqui com a redação que saiu do Senado e com a redação final, né? Com a redação já com os vetos. O artigo 8º, parágrafo 6º, ele dizia que não se aplicava aos servidores civis e militares dos artigos 142 e 144, né? Forças Armadas e Segurança Pública, servidores de carreiras periciais, agentes socioeducativos, limpeza urbana, serviços funerários, assistência social, educação pública e saúde. Né? Tudo isso poderia ter aumento. Esse dispositivo, após inclusive uma reunião que foi televisionada, né, uma reunião virtual da Presidência da República com os governadores, foi acordado, inclusive a pedido de todo mundo, que isso seria vetado. Apenas se criou ali uma exceçãozinha para resolver um problema lá de um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Todo mundo, principalmente os estados, deram alguns aumentos aí. Aqui pelo Nordeste, pelo menos, você teve alguns estados que deram um aumento, notadamente a polícia perto aí da publicação, para isso não ser pego por essa restrição. E vetado o artigo 8º, parágrafo 6º, nenhuma dessas exceções permaneceu. O único caso hoje que a gente pode vislumbrar de aumento de despesa com o pessoal é realmente a criação de adicionais para saúde e assistência vinculados ao combate à pandemia. Fora isso, despesa com o pessoal congelada, despesa obrigatória limitada à inflação, despesa obrigatória de caráter continuado, só com prévia compensação até 2022. O ministro da Economia usa sempre a seguinte frase: iniciativa privada está em crise, o Estado está gastando muito, o servidor público precisa dar a sua cota.
Eu lembro sempre de Shakespeare, né? Precisa dar sua libra de carne. Mas, enfim, eu não faço aqui comentários de ordem político-ideológica. Nossa conversa é mais técnica. Mas vamos lá. Perfeito. Como eu disse, o tema é muito amplo, o debate é bom, a explanação melhor ainda, mas a gente está caminhando já para o fim do nosso tempo, tem ali os últimos 10 minutos, então vamos direcionar. Como você já tinha antecipado, os quatro vetores dessa lei, acho que você explanou bem, não faltou faticamente, Pedro. Agora uma pergunta até para não sem viés ideológico, sem viés de político, como você disse. O caso específico aqui de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre a gente tem uma estimativa, não sei se é a atual, era até o mês passado, de perda de arrecadação de até 60%. Chegaria na casa de 1 bilhão. O repasse que veio do governo federal por essa lei, pela lei complementar, na casa de 192 milhões aqui para Porto Alegre. Então, só no mês de abril houve uma perda de 425 milhões, estimada, né? Como você vê, já foi dito que é o último suspiro, o último esforço do governo federal nesse sentido. Você vê como um auxílio, você vê como um corolário do federalismo fiscal? Como você vê essa questão? Na verdade, você já respondeu para mim. Eu vejo claramente como um corolário do federalismo fiscal. É um tema que é muito caro, o federalismo fiscal. Eu acabo trabalhando muito até na prática com isso aqui em Salvador, nessa difícil relação financeira do município com a União. E nós temos, né, Regis Oliveira diz isso muito bem no seu livro, se você tem estudos do Tribunal de Contas da União muito bons sobre isso, a gente tem um sistema de federalismo financeiro extremamente desnivelado, extremamente desigual. A atribuição de competências ela não acompanha a atribuição financeira e, ao mesmo tempo, é difícil para a iniciativa privada lidar com um fracionamento ainda maior da base de arrecadação própria. Então, o sistema de transferências legais e constitucionais, ele é absolutamente da essência do federalismo fiscal. O Supremo tem julgamento dizendo isso, não é favor. Tanto é que o valor, uma vez arrecadado, ele já pertence a estados e municípios. Né? Porque é um sistema de transferência incondicionado, salvo aquelas duas exceções lá do artigo 160 da Constituição, que é saúde e dívida. Então, o regime de aporte aí, repito, nada mais é do que um ajuste do federalismo fiscal dentro das suas características naturais. Repito, estados e municípios, não, num momento de política anticíclica, que é o caso, né? Se o Brasil fez muito política anticíclica quando não podia, é outro problema, mas agora é um momento claro de política anticíclica. Quem tem condições de aumentar a participação do Estado na riqueza é a União, porque ela tem acesso à dívida mobiliária. Nessa lei, também coisa que está sendo pouco comentada, quer dizer, em alguns meios ela é mais comentada, mas no meio público menos, no meio de quem trabalha no serviço público menos, essa lei também autoriza, essa lei não, a Emenda Constitucional 106, a PEC do Orçamento de Guerra, ela autoriza o Banco Central a comprar títulos da União. Então, só isso aí já resolve no seguinte sentido. É óbvio que o dinheiro, eu sempre digo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não aceita desaforo, 1 mais 1 é 2, 1 menos 1 é 0, e não se argumenta com dinheiro com razoabilidade e proporcionalidade. Mas ainda assim, com essa medida do Banco Central poder, no fundo, injetar dinheiro das reservas via títulos na União, você já tem aí uma folga orçamentária e financeira que permite exatamente essa política de injeção de dinheiro nos entes subnacionais, que estão na ponta, que estão tendo gasto, repito, que estão sustentando o hospital de campanha, que estão tendo custo até mesmo com a política de isolamento. Então, há um problema. E segundo, há um desnível federativo até mesmo na eleição desse critério do anexo. Né? A gente sabe que questões não tão federativas influenciaram, impactaram na distribuição desses recursos. Aqui em Salvador também a gente estima que a perda vai ser maior do que a reposição. Né? E a gente sabe, a gente imagina que existem lugares onde a perda vai ser quase zero. E, repito, esse critério de distribuição ele variou muito durante a tramitação. E você tinha momentos onde Salvador quase não estava perdendo, Salvador estava ganhando, Salvador estava perdendo muito. Acabamos perdendo muito. Perdendo um pouco, né? Muito também não.
Mas então, eu acho que isso é até um bom momento. Eu repito, toda crise, ela também é uma oportunidade de você identificar equívocos, porque você está numa situação extrema. Para mim, ela evidencia duas coisas, né? Uma é o que todo mundo está dizendo, que o Estado ainda tem um papel muito relevante isso não significa que você deve ter um Estado gigantesco nem mastodôntico, mas o Estado precisa ter algum poder de ação para quando você tem situações catastróficas como essa. Mas, segundo, a gente precisa realmente repensar a federação no Brasil. Né? Esse, talvez, movimento atual, esse conflito... Veja, eu não me lembro, eu não sou mais nenhuma criança, não sou também tão velho, mas eu não me lembro de nenhum momento onde você tivesse até uma queda de braço federativa tão grande como você está tendo hoje. Né? Seja isso é ruim, claro que é ruim, mas isso também pode ter um lado bom. A gente pode passar a trabalhar, então, com autonomia federativa real. Né? Você tem estados e municípios indo ao Supremo para dizer que a União não pode interferir na sua competência de interesse local. Você tem a União tentando determinar até onde ela pode agir ou não, porque também, obviamente, que há um espaço da União. A União tem a função de coordenação, porque ela é um ente central. E tudo isso é melhor resolvido se todo mundo conversar, mas o fato é preciso conversar, porque no Brasil nunca se conversou. No Brasil, o que a gente tem, correndo o risco de ser muito informal, mas eu sempre digo isso, é um federalismo de pires na mão. Né? Estados e municípios, eles têm uma situação financeira extremamente precária. Eles têm uma folga orçamentária para investimento, para despesa de capital, muito exígua, muito pequena. Eu desafio qualquer colega, você, eu, a listar 10 obras de vulto do seu município que o município executou que foram com verba própria. 90% são via convênio, são via transferência voluntária, são via PAC, via, como é o nome do novo agora, para Frente Brasil, enfim, via algum tipo de transferência interfederativa. Nos estados não é muito melhor. Aqui em Salvador a gente conseguiu algumas coisas, muito poucas, né? Até porque se fez uma gestão financeira muito responsável aqui nesses últimos anos, se conseguiu algumas coisas com financiamento próprio, com endividamento até próprio, a gente conseguiu acesso a uma operação internacional, mas a regra é a transferência federal. Aqui nós temos muito isso também, em todo lugar. Então é preciso repensar um pouco isso. Né? Eu acho que isso talvez seja uma boa pauta para esse momento também. Pedro, infelizmente, no momento, acho que talvez um dos mais importantes, que é uma discussão, para mim, uma das mais importantes do momento, a rediscussão do nosso pacto federativo, desceu a mensagem aqui de que vai acabar o tempo. Fica marcado uma próxima para a gente debater sobre federalismo fiscal. Muito obrigado, foi muito enriquecedora a live. Obrigado. Obrigado, Johnny. Agradeço sua atenção, seu cuidado. Eu agradeço a SDM, a PMS também, que ajudou a gente aqui. E dizer que estamos à disposição e vamos para frente aí. Um abraço, boa noite para todo mundo. Obrigado, boa sorte, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.